Aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor. Mano, hoje a gente vai ver uns jogos aqui que eu tenho no meu celular que são muito legais. Ó, vamos lá. Tem esse RCD que eu gosto muito. É um jogo muito legal e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou clicar nele aqui, né? Aí. Foi agora entrando. Demora um pouquinho mesmo pra entrar. Normal. Porque tem muita coisa nesse jogo. Aí entrou. Esse aqui é o meu carro, né? Só que não é tão fácil você conseguir ele, né? Vamos mostrar aqui do jogo, vou explicar como é que é. Aqui nessa casinha aqui na garagem tem isso aqui, só isso aqui mesmo. Eu coloquei o nome aqui embaixo do 350Z, ali no cantinho da tela aqui, embaixo do carro. Eu coloquei ali 350Z porque é muito parecido, tá ligado? Aí tem aqui, né, o single room. Ah, sei lá. Tem o single room e o multiplayer. Não sei como é que fala de cima. Aqui tem a loja e tudo muito caro. Ó, 45 mil. Tem esses carrinhos merda. Esse aqui é o meu, né? Que eu comprei. Mas ele já tá bem modificado. Esse aqui também vem de graça. Quando você começa o jogo, vem grátis. Mas eu acho que é só esses daqui do começo, assim. Esse e eu acho que esse carro aqui que vem grátis. Eu não sei qual é a diferença. Ah, tá. Esse é maior e esse é menor. Entendi. Aí tem vários carros. Tem uns carros bons pra drift, né? Tem tipo esse. É muito bom também. Tem esse. Esse é um mini carrinho pequenininho. Tem esse aqui que parece com Santana. Não sei. Só que o Santana não é tração traseira. Aqui parece um... Não lembro que carro era esse, mas existe no Brasil esse carro. Só que ele tinha que ser menorzinho pra parecer do real. Tem esses carros aqui. São uns carros que... Nossa, aqui é bonito, hein? Ó, que chave. Aí tem uns aqui, né? Acho que teve lançamento novo no jogo e eu nem vi. Tá legal. Tem esses carros aqui, certo? Vocês viram aqui, né? Aí aqui tem a garagem. Pra você modificar seu carro, né? Aí tem a primeira coisinha aqui. Aí você pode modificar aqui os negócios. Tem a suspensão, que eu não vou mexer porque paga pra suspensão, né? Eu já mexi. Aí tem pra pintar, tem a roda, tem o adesivo, tem a placa que eu não coloco porque não aparece direito. E tem o power. Aqui o power é o motor, né? Vou mostrar aqui, né? Aí tem aqui esse motor aqui, né? Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Aí tem o single room, que é sozinho, e o multiplayer. Vou entrar aqui no multiplayer. Só pra vocês verem aqui, né? Aí tem aqui, né? Se tivesse esse cadeadinho assim, é porque é privado. Aí você entra em uma sala qualquer. Deixa eu ver uma sala aqui. Essa daqui tá com 9 pessoas. Acho que não vai dar pra entrar. Não deu pra entrar. Tem sala que às vezes se a sala estiver muito cheia, não dá pra entrar direito, né? Aí eu acho que essa foi. Aí, ó, foi. Aí tem uns carinha aqui no jogo, tudo mais, sabe? É, tem uns carinha. Então vou uns drift aqui, tá ligado? Então uns drift muito lusco. Se liga, ó. Ó, aprendi aqui, ó. Ó que chave. Esse jogo é muito chave, mano. Eita. Tem uns caras manezão mesmo que faz isso com seu carro. E aqui, esse aqui que eu tô pisando aqui é o acelerador, né? Esse aqui é o freio. Esse aqui é o freio de mão. Ó, vou te mostrar aqui o freio de mão. Freio de mão serve só pra fazer isso aqui, ó. Se você tiver muita na velocidade, aí você puxa o freio de mão e você vai mais devagarzinho, assim. Meu Deus, esse carro tá muito doidão, mano. Nossa, me girou. Ai, tá preula. E se você quer saber como é que ganha dinheiro nesse jogo, já vou mostrar já. Mano, esse carro doido daqui da frente tá muito doidão, meu parça. Botou suspensão no carro? Suspensão a ar? Não tem suspensão a ar nesse jogo. Se eu me lembro, não tem. Porque o jogo atualizou e chegou muita coisa, né? Meu carro mais top daqui. Aí não é... Você tá achando que é só esse mapa? Não é só esse mapa, tá ligado? Tem uns outros aqui, né?
Vamos ver aqui pra garagem. Comercial, viu? Que merda, hein? Sabia não? Aí volta aqui pra não dar copyright. Aí, né? Você chega aqui, né? Vai pra lá, cara. Aí. Não, aqui. Chegando aqui, mensagem. Aí você tem aqui. Aí tem aqui, ó. Tem todos esses mapas aqui que você pode jogar. Esse daqui, o Japan Circuit, é o mais difícil, né? Porque as curvas são muito fechadas e tudo mais. Esses daqui são mais fáceis. Então eu vou jogar. Aí tem o treine, que você pode treinar, fazer pontos, as coisas. E o clássico drift, que você só faz drift assim. Aí tem os de cima, tá ligado? Aí eu vou entrar aqui na... Aí tem esses daqui. Aí vamos entrar aqui nesse docs mesmo. Aí tem esses aqui, ó. Aí vai fazer esse negócio assim. E vai mandar você ir. Aí são 3 voltas e você tem que fazer pontuação de drift, ó. Eu vou jogar bem ruim aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou bater aqui em tudo. Pra conseguir fazer o bagulho mais rápido. Só pra mostrar pra vocês. Aí você tá vendo ali em cima, aquele drift ali, que tá escrito ali. Tá uns números lá em cima. Então, e tem um X2 ali. Então, se você completar essa barrinha inteira, aí vai mudando de nível. X1, X2, X3, X4. Eu em si, já cheguei a X14. Que é bem difícil chegar. Tem umas metas aí no jogo. Que antes tinha, né? Umas metas aí no jogo. Mas agora hoje em dia o jogo atualizou e já não tem mais. Que era fazer 14x. Eu consegui, né? Porque eu sou bom. E aí você vai ganhando dinheiro, tá ligado? Já tá na volta 2 aqui, né? Vou fazer completar aqui a volta. É rapidinho, é 3 voltas só. Que tá escrito ali, ó, lap. Você tá vendo ali, ó, score. Sei lá como é que fala esse bagulho em inglês. Mano, eu tô jogando muito mal, velho. Olha isso, cara. Aí, ó. Você tá vendo aquele score ali? Então, é a pontuação que você tá fazendo. Aí, ó, você vai fazendo drift, ó. Deixa eu dar uma jogadinha da hora aqui, ó. Ó. Se você for fazer isso aqui, ó. Aí você aperta o freio de mão. Você viu que eu apertei o freio de mão e deu uma reduzida, sabe? Então uso bastante freio de mão. Porque freio de mão ajuda. Olha lá, eu tô no X3. Aí vai depois já pro X4, X5. E por enquanto você vai indo, vai coisando, sabe? Vai mudando esses X aí, sabe? Nossa, que ruim. Pode ser. Aham. Aí, tá ligado, galera? Minha mãe me chamou ali, né? Tudo bem. Aí tem uns recordes aqui, né? Se você quiser dobrar o dinheiro, você aperta ali, ó. Double Howard. Tá ligado? Aí vai dobrar o seu dinheiro. Aí você vai ganhar, deixa eu ver aqui. Vou dobrar meu dinheiro, rapidão. Aí aparece uns comercial aqui. Bem chato. Mas eu não vou cortar porque eu tô com preguiça. Então aí você tem aqui, né? Comercial, você tem comercial. Do PUBG. Um bom jogo. Aí, ó, você ganha mais 7 mil, mano. Isso aqui é muito bom. Aí se você quiser jogar de novo, você vai restart. Se você quiser ir pra garagem, você pode ir em garagem. Eu vou pra garagem. Aí, ó, agora eu tenho 8 mil. E eu posso. Aí você vai já acumulando dinheiro e você compra o seu carro, tá ligado? Aí, esse céu aqui, eu não sei pra que é. Ah, é pra mudar o nome, né? Ali. E esse bagulho aqui. Eu tenho 2 carros, tá vendo ali? 350Z, R e V Short. Eu tenho esses 2 carros. Deixa eu mudar aqui. Aí, ó. Tem esse carro. Aí você vem aqui. Você pega o outro. Que é o Zzinho. E, mano, esse aqui é o jogo. Tem aqui as regulagens. Se você quiser regular volante, som. Aqui, ó. Tem como mudar. Não. Eu vou deixar no inglês mesmo. Porque não tem. O jogo ainda tá em processo de. Processo de. Vocês sabem como é que é, né? Processo de bagulho aí. Que tem que fazer os negócios ainda no jogo. Tem processo de coisa. E aqui você pode tirar foto, né? Ali no cantinho tem uma foto. E, mano, esse é o jogo. Muito top esse jogo. Gostei pra caramba. É um jogo que é de drift. Vejam bem aí, ó.
RCD, mano, é muito top esse jogo. Eu gosto bastante. E, velho, aí tem esse jogo aqui de Free Fire, que se vocês quiserem que eu jogue, só vocês avisarem aí. Drift Max Pro. Skate Part 3 é um jogo muito da hora também, vou trazer um vídeo dele. Depois desse vídeo eu vou trazer o Skate 3. Não é o Skate 3, é o Skate Part 3. Skate Part 3. Tem o Parkour Race, Among Us, Grand Truck Simulator, Magic Chilies, TDS, que eu não sei jogar direito. Stickerman, 8-Ball, Minecraft, Tree Driving. Não sei muito bem. Esse resumo aqui é o TRD, né? Aí, né, só isso que eu tenho de jogo pra mostrar pra vocês. Tá ligado? E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, que me ajuda muito. E fiquem com Deus, boa noite ou bom dia, não sei. Valeu, falou e fui.